Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, iniciando aí o quadro Dicas, né? Eu escolhi um ponto aqui que é fruto de muito questionamento por parte de muitos clientes meus aqui no escritório, que é a questão da quantificação do dano moral. Então, é muito comum alguns fatos que são narrados pelos clientes aqui, quando eu estou fazendo a petição inicial para protocolar, eu aviso ao cliente: olha, isso que tu está me falando aqui vai gerar um pedido de indenização por dano moral, né? Que na realidade não seria nem bem indenização, seria compensação por danos morais, o termo técnico, né? E aí muitas das vezes o cliente quer saber quanto eu vou ganhar, doutor, né? Com isso, qual é o valor do dano moral? Bom, a questão do valor do dano moral na seara trabalhista. Desde a reforma trabalhista de 2017, existe o artigo 223G da CLT, que estabelece ali alguns parâmetros, né, uma espécie de tabelamento, que já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, em 2021 e ano passado, em 2023, o STF se pronunciou em ação direta de inconstitucionalidade, né, mais especificamente o ministro Gilmar Mendes, se pronunciou ali considerando constitucional o artigo 223G, certo? Mas, vamos colocar da seguinte forma: aquele artigo é apenas uma espécie de parâmetro para o juiz do trabalho e não critério absoluto para fixação. Então, é possível que o juiz fixe um valor maior do que estabelecido ali no artigo 223G, de acordo com cada caso concreto, certo? Nas outras áreas, tipo área civil, família, consumidor, a quantificação do dano moral, ela é estabelecida ali em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, né? Vamos colocar da seguinte forma: o grau de ofensa, né? E suas consequências jurídicas, né? A perspectiva ali da capacidade econômica do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, ou seja, esses termos, eles todos se resumem nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sempre lembrando, por último, que o dano moral, que é justamente o que eu estava falando no início desse vídeo, ele não é indenizável, né? Ele é compensável. Por quê? Porque o que é indenizável, né, ou seja, por uma questão de ressarcimento, é o dano material, tá? Mas o dano moral não. Como ele atinge a esfera extrapatrimonial do indivíduo, as mais das vezes, para não dizer sempre, né, a questão dos chamados direitos da personalidade, que possui uma característica abstrata, né? O dano moral, ele não é ressarcido, ele é compensado, né? Eu lembro muito bem de um argumento de um doutrinador chamado Silvio de Salvo Venosa, em que ele fala que o dano moral, ele perpassa pelo imponderável, ou seja, é aquilo que você não apreende, né? Trata de uma questão abstrata, né? Enfim, quanto é que vale a honra de alguém, a intimidade de alguém? Então, de fato, nessas outras searas, fora a trabalhista, civil, família, consumidor, os princípios balizadores da quantificação são os da razoabilidade e proporcionalidade, tá certo? Bom, então era isso, iniciando o quadro Dicas aí, contem sempre comigo, fiquem aí para mais dicas, tá bom? Ótimo dia para vocês, ótima segunda-feira e tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.